Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Hoje, sexta-feira da Paixão, dia de jejum e abstinência. A nossa igreja recomenda que hoje, recordando a paixão de Jesus, o sofrimento dos últimos momentos da sua vida, até o momento da sua morte, nós façamos o jejum. A tradição da nossa igreja fala do jejum da comida, do jejum do alimento, deixar de comer a carne, por exemplo, né? Mas hoje em dia, na situação que nós vivemos, na situação que muitos e muitas estão fazendo jejum diariamente, um jejum obrigatório, passando fome mesmo, né? Também existem outras maneiras de fazermos jejum. Podemos fazer o jejum de não julgar as pessoas. Podemos fazer o jejum de evitar palavras que ofendem as pessoas. Podemos fazer o jejum do distanciamento, não físico, mas do distanciamento amoroso das pessoas. Quantas vezes nos distanciamos, nos retiramos, deixamos de dar uma palavra amiga? Não vamos fazer isso. Esse vai ser nosso jejum. Abstinência. Nós podemos nesse dia procurar aquilo que a gente mais gosta e podemos evitar nos unindo ao sacrifício que Jesus fez e oferecendo esse sacrifício que nós vamos passar, deixando de fazer ou de comer uma coisa que a gente gosta, ou deixando de realizar algo que a gente gosta muito nesse dia, na intenção de que com esse gesto nós vamos entrar em comunhão com Jesus, com as renúncias que Jesus fez. Jesus também, ele como Deus, poderia ter fugido da morte, mas ele renunciou isso por amor a nós. Ele quis se entregar. Então nós podemos também renunciar a alguma coisa por amor a Jesus, como resposta de amor a Jesus. Cada uma vai ver como fazer. E como celebrar esse dia? Jesus, fiel ao Pai e à humanidade, nesse dia ele consumiu a sua vida na cruz. Então, o símbolo para nós da liturgia desse dia, da celebração desse dia, é a cruz. Para nós, cristãos e cristãs, a cruz não é sinal de derrota. A cruz é sinal de vitória, porque foi pela cruz que Jesus chegou à ressurreição. Jesus foi fiel ao Pai, mesmo sabendo que ia passar pela cruz, mesmo sabendo que ele ia entregar a sua vida, que ele ia ser assassinado naquela cruz injustamente. Mas Jesus passou porque ele sabia que a vitória, a cruz não era o ponto final da história, senão a ressurreição. Jesus tinha plena confiança em Deus, como nós também sabemos que hoje, que a morte, que o sofrimento, que a dor não é a última palavra da história. A última palavra é a vida plena, porque Deus é o Senhor da vida. E é por isso que nós seguimos lutando e buscamos forças nessa cruz de Jesus. Nesse dia, nós somos convidados e convidadas a rezar sobre esse último momento de Jesus, esse momento de entrega total, esse amor incondicional que Jesus tem por nós e que nos convida a termos também por Ele, por Deus e pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. Mas para isso, Jesus viveu intensamente, profundamente unido com o Pai. E nós também precisamos viver nossa fé na união com o nosso Deus para termos forças e carregarmos a nossa cruz do dia a dia, passarmos pela morte e chegarmos à ressurreição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês, mais uma vez, devem reunir com as suas famílias e fazer a sua oração a partir do Evangelho de João, capítulo 18,
versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. Então, repetindo, João, capítulo 18, versículo 1 até o final, e capítulo 19, versículo 1 até o 42. Nesse evangelho, ele parece um pouco grande, ele é um pouco grande, mas ele é muito importante, porque ele vai nos trazer presente aquele momento em que Jesus foi preso, foi julgado, foi torturado injustamente, simplesmente porque ele não aceitou servir ao rei, mas sim servir a Deus, entregar sua vida, desobedeceu ao rei para obedecer a Deus por amor a nós. E também esse evangelho nos traz presente a entrega total de Jesus na cruz, passando pela morte. Então, meus irmãos, minhas irmãs, reúnam com as suas famílias, peguem a Bíblia, leiam esse evangelho, conversem, meditem. Ele fala por si mesmo, o evangelho, mas é muito importante que vocês compartilhem os seus sentimentos diante dessa palavra de Deus. Vocês procurem ver o que é que Deus está falando a cada um de vocês nesse momento em que também nós estamos atravessando um momento duro da nossa história, com a pandemia do coronavírus e com todas as crises políticas, econômicas, sociais, pela qual atravessamos em nosso país. A cada dia são milhares e milhares de pessoas sendo crucificadas. E até mesmo nós, cada um e cada uma de nós, de alguma maneira, estamos sendo crucificados, estamos sendo sacrificados. Não tanto também pela pandemia, pela doença, por outras doenças, mas mais ainda pelo descaso, por aqueles que não cuidam da nossa vida. Foram escolhidos por Deus e por nós para cuidar da nossa vida, mas não cuidam da nossa vida, e sim nos crucificam, como as autoridades no tempo de Jesus crucificaram Jesus, pelo descaso, pela perseguição, pela raiva, pelo ódio. Então, meus irmãos, é o dia de nós procurarmos ver o que é que Deus está falando para nós nesse momento. O que é que Deus quer de nós? Qual a atitude que Deus quer de nós? Olhem para a atitude de Jesus. Olhem como Jesus reagiu diante da cruz. É assim que nós também devemos reagir, porque nós somos seguidores e seguidoras de Jesus. E no momento em que Jesus entrega a sua vida, no momento da morte, fazemos o silêncio. O silêncio, e trazemos presente todas aquelas pessoas, esses mais de 300 mil pessoas que estão aí morrendo a cada dia pela pandemia do coronavírus, pela falta de insumos, pela falta de oxigênio, pela falta do que é básico para salvar a vida. Vamos nos unir. As famílias que estão sofrendo, que estão enlutadas, vamos nos unir àqueles que estão nas ruas, na situação de vulnerabilidade. Vamos lembrar todos os que estão crucificados hoje junto com Jesus. E vamos pedir forças a Jesus, assim como Maria, que estava ali presente ao pé da cruz, olhando para aquele Jesus crucificado, o Filho crucificado injustamente. Vamos olhar também para os nossos irmãos e irmãs e vamos pedir forças a Deus para seguir adiante, defendendo a vida para todos. E à tarde, ali pelas 3 horas da tarde, vocês podem sintonizar os meios de comunicação das nossas redes sociais, que os jovens da nossa pastoral de comunicação estarão apresentando para nós a Via Sacra. A Via Sacra é uma devoção da nossa tradição cristã, onde a gente recorda todos esses passos de Jesus, desde que ele foi condenado até a sua morte, né? A última estação seria a da ressurreição, que a gente sempre deixa para o dia seguinte, para o dia da Páscoa, né? E a gente recorda até o momento da morte. E
ao mesmo tempo que a gente traz presente aquele acontecimento pelo qual Jesus passou, a gente também traz presente a nossa vida hoje, o que está acontecendo com cada um e cada uma de nós hoje. E nesse ano, lembramos a campanha da fraternidade, que nos chama a construir pontes, né? Então, Jesus que foi essa ponte que nos uniu a Deus. E depois, minha gente, quando terminar a via sacra, permanecemos em silêncio. Aquele silêncio de quem perdeu o maior amigo, mas não perdeu tudo, porque vai reencontrá-lo na ressurreição. Desejo a vocês, nesse dia, nessa sexta-feira santa, uma ótima celebração, junto com as suas famílias. Aqueles que desejarem podem seguir na televisão as celebrações litúrgicas que são transmitidas através da televisão e podem também buscar nas redes sociais os roteiros de celebração, né? Como eu disse ontem para vocês, vocês podem encontrar na Rede Celebra de Liturgia, vocês podem encontrar vários subsídios simples, muito fáceis, e podem encontrar no portal da SEBS e em outros meios de comunicação que estão aí presentes. Uma boa sexta-feira para todos nós, com Jesus na cruz até a ressurreição. Deus Santo, Deus Forte, Deus